Monólito ou microserviços? Olha, essa é uma das decisões mais importantes na hora de desenvolver um software. E hoje a gente vai entender direitinho qual é a melhor escolha para cada tipo de projeto. Pensa nisso como a fundação de uma casa. É ela que vai dizer se a construção vai ser forte ou se, bom, se corre o risco de desabar. Imagina só a cena. Alguém decide levantar uma casa do zero. Compra tijolo, cimento, tem tudo na mão. Mas cadê a planta? Sem ela, como é que você sabe onde vai cada parede, cada porta, ou até o mais básico, a fundação? Não dá, né? O resultado disso é o caos total. E no mundo do software, a lógica é a mesmíssima. Sem uma arquitetura bem pensada, o projeto pode simplesmente desmoronar com o tempo. É essa planta digital que garante que o sistema fique de pé e consiga evoluir. Bom, então no nosso papo de hoje, a gente vai entender o que é essa tal de planta do código, vamos dar uma olhada no modelo mais tradicional, o monólito, e depois mergulhar na abordagem moderna dos microserviços. Aí a gente coloca os dois frente a frente e, no final, ajuda a sacar como fazer a escolha certa. Para começar, vamos para o básico, mas aquele básico que, olha, faz toda a diferença. Afinal, o que é uma arquitetura de software e por que ela é tão importante assim? De forma bem simples, a arquitetura de software é o esqueleto da aplicação. É ela que define quais são as peças, como essas peças conversam entre si e quais são as regras do jogo para que o sistema possa crescer e ser consertado lá na frente. É o que dá forma e sustentação para o código, sabe? E olha, ter uma boa arquitetura não é luxo, não. É um investimento. Ela afeta diretamente a velocidade do sistema, a capacidade dele de crescer, a facilidade para consertar problemas e, claro, a segurança. E para a equipe? Para a equipe ela cria uma linguagem única que deixa todo mundo na mesma página. Ok, agora que a gente já entendeu a importância da planta, vamos conhecer o primeiro modelo, o monólito. Essa é a abordagem clássica, do tipo tudo junto e misturado, que foi o padrão por muitos e muitos anos. Para entender um monólito, pensa num prédio de apartamentos. Todos os apartamentos dividem a mesma estrutura, a mesma fundação, os mesmos canos de água e luz. Tá tudo super interligado, formando uma peça só. É um único projeto com um único lugar para todo o código. A grande vantagem do monólito é a velocidade para começar. É simples, é direto ao ponto. Mas, conforme o projeto vai crescendo, a manutenção vira um pesadelo. Uma mudancinha aqui pode quebrar o sistema inteiro lá do outro lado. E para escalar, significa ter que copiar a aplicação inteira, mesmo que só um pedacinho dela precise de mais força. Então, qual é a boa aqui? O monólito é perfeito para aqueles produtos mínimos viáveis, os famosos MVP, sabe? Ou para projetos menores, onde a agilidade para começar é bem mais importante do que a capacidade de crescer muito lá na frente. É a melhor pedida para validar uma ideia no mercado bem rapidinho. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, os microserviços. Aqui, a ideia é completamente diferente. Em vez de um blocão único, a gente tem uma coleção de serviços pequenininhos, independentes e super especializados. Cada um com a sua tarefa. A analogia do condomínio de casas aqui é perfeita. Em vez de um prédio só, a gente tem várias casas independentes. Uma casa cuida do login, a outra cuida dos pagamentos, uma terceira cuida do catálogo de produtos. Cada uma tem sua própria estrutura e elas conversam por umas ruas bem definidas que são as APIs. E o melhor, se uma casa entra em reforma, as outras continuam funcionando, o que é uma beleza. As vantagens aqui são enormes. A manutenção é isolada, o que dá uma agilidade e uma autonomia incríveis para as equipes. Dá para usar a melhor tecnologia para cada tarefa, sem prender tudo a uma coisa só. E se um serviço cai, o resto do sistema pode continuar no ar. A desvantagem? A complexidade. Gerenciar a comunicação entre tantos serviços exige uma equipe mais experiente e ferramentas mais parrudas. É aqui que os microserviços realmente brilham. Eles são a escolha certa para sistemas gigantes que precisam ser resistentes e ágeis. Pensa na Netflix. Cada coisinha ali, as recomendações, o streaming do vídeo, a cobrança, é um serviço separado. Isso permite que eles atualizem e escalem partes do sistema de forma totalmente independente para atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. É para produtos que já nascem pensando em ser gigantes. Beleza, agora que a gente já conhece os dois competidores, chegou a hora do confronto. Vamos colocar monólito e microserviços lado a lado. Quem se sai melhor em cada situação? Esse quadro aqui resume o essencial. Se a ideia sair do papel rápido, o monólito ganha de lavada. Mas, quando o assunto é crescer, aí os microserviços dominam, porque dá para escalar só o que precisa.
Em sistemas grandes, consertar coisas de forma isolada nos serviços é uma vantagem e tanto. E a liberdade de usar várias tecnologias? Ponto para os microserviços, com certeza. Certo, então, como decidir? A verdade é que não existe resposta pronta. A escolha certa depende totalmente do contexto do projeto. Vamos ver algumas perguntas-chave que ajudam a guiar essa decisão. A primeira pergunta, e talvez a mais importante de todas, qual é o objetivo do negócio? Se a meta é lançar um produto o mais rápido possível para testar uma ideia, o monólito é o caminho mais curto. Agora, se o plano já é de um crescimento gigante, pensar em microserviços desde o começo pode poupar muita, mas muita dor de cabeça no futuro. Depois, é preciso ser bem honesto sobre a equipe. Microserviços pedem um conhecimento mais avançado de DevOps, containers, orquestração. Uma equipe menor ou com menos experiência talvez se dê muito melhor com a simplicidade de um monólito. A gente tem que lembrar, a melhor arquitetura é aquela que a equipe consegue de fato construir e manter funcionando bem. E por último, qual é a visão de futuro? O projeto é um software interno, com pouca gente usando, ou é um aplicativo que pode de repente viralizar da noite para o dia? O crescimento que se espera é o que vai dizer se é preciso ter uma escalabilidade mais detalhada, que é justamente o superpoder dos microserviços. No final das contas, o ponto central é este. Planejar a arquitetura não é engessar o projeto. Muito pelo contrário. É criar a estrutura que vai permitir que ele cresça de um jeito saudável, rápido e seguro. É como ter uma alavanca que impulsiona o desempenho lá para cima. E com isso, a gente volta para a nossa analogia do começo. A escolha entre monolito e microserviços é, no fundo, decidir se a planta que a gente precisa é para uma casa simples ou para um arranha-céu. As duas construções são super válidas, mas usar a planta errada para o terreno, bom, isso pode ser um desastre. A decisão final está nas mãos de quem projeta.